E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube. Esse é mais um vídeo do canal dedicado a games. Só que diferente dos outros vídeos, esse não vai ser uma gameplay e nem uma review de algum outro jogo, mas sim dedicado à história de uma empresa que completa 127 anos essa semana. Ela tem um carinhoso apelido de Big N. Você já sabe que empresa é essa? A empresa japonesa fundada em 1889, completando 127 anos agora, no dia 23 de setembro. Não sabe ainda? Em Kyoto, no Japão, ainda não ligou, então espero que depois da vinheta eu conto mais um pouquinho pra vocês a história dessa grande empresa, parceira de muitos aqui no Brasil, que tem ela dentro do seu coração. Valeu, daqui a pouco a gente se vê. Em 23 de setembro de 1889, em Kyoto, no Japão, Fusahiro Yamauchi funda sua primeira empresa ali, bem familiar, bem caseira, para a criação de cartas famosas no Japão, conhecidas como Hanafuda. Se a gente traduzir direto para português, são conhecidas como flores. Essas cartas vendidas no Japão faziam pouco sucesso durante o período do século XIX e início do século XX. Só que em 1902, as cartas do baralho ocidental começaram a estourar por todo o ocidente e também começou a ter uma popularidade ali no Japão. E o próprio Yamauchi começou a fabricar essas cartas ainda de forma caseira, para exportar para o ocidente e também para o mercado japonês. Só que no Japão isso fez tanto sucesso, que a empresa teve uma arrecadação absurda. E ele teve que começar a articular a criação de uma grande empresa, que somente foi fundada em 1933, a empresa conhecida como Yamauchi Nintendo Companhia Limitada. Hoje a gente conhece ela como apenas Nintendo. Entenderam agora de quem eu estou falando? Eu estou falando aqui da história da Nintendo, a querida Nintendo que está prestes a lançar um novo videogame, prestes a anunciar o seu Nintendo NX, não o Nintendo NX, beleza? Então vamos continuar aqui com a história dela. Normalmente, em 1933 é fundada então a Yamauchi Nintendo Companhia Limitada, que somente em 1951, nós começamos em 1889 e agora em 1951, já no século XX, já mais da metade do século XX, nós temos aí a retirada do nome do Yamauchi e ficando apenas Nintendo Playing Cards Companhia Limitada. Ou seja, agora a Nintendo assume o lado de jogos dela. Ela vai não só fazer baralho, mas ela vai criar tudo quanto é tipo de jogos de carta existentes naquele período. E ela vai ser reconhecida em 1953 como a maior produtora de jogos de carta em baralho de plástico no Japão. Com esse reconhecimento em 53, a própria Nintendo começa a chamar atenção no Ocidente. Por ser a maior produtora de cartas de plástico do Oriente, o Ocidente começa a observar melhor essa empresa que poderia trazer não só novos lucros, mas também uma grande divulgação para, principalmente, filmes. E aí o Walt Disney faz uma parceria com a Nintendo, e aí, finalmente, em 1959, a Nintendo começa a vender e distribuir cartas por todo o Ocidente, também no Oriente, com personagens da Disney. Isso traz um lucro absurdo para as duas empresas e uma divulgação muito grande no Oriente dos filmes ocidentais feitos por Walt Disney. E a Nintendo só vai crescendo cada vez mais com essa parceria com o Walt Disney. E finalmente, em 1963, a Nintendo perde o nome Playing Cards, porque ela agora vai se dedicar a jogos no geral. Jogos de tabuleiro, não somente jogos de carta, ela também vai abrir o seu campo e vai expandir principalmente para as crianças. Afinal, a sua parceria com a Disney atraiu um público infantil muito forte. Em 1975, em uma parceria da Nintendo com a Mitsubishi, sim, a Mitsubishi que faz carros, fabrica carros, também já teve o seu lado eletrônico. E nesse momento, em 1975, a Nintendo junto com a Mitsubishi cria o seu primeiro sistema de videogames dentro de um gravador de vídeo da própria Mitsubishi. E essa parceria Nintendo e Mitsubishi vai durar ainda mais alguns anos, tanto que em 1977 as duas lançam juntas a TV Game 15 polegadas e a TV Game 6 polegadas, finalmente o videogame chegando ao mercado doméstico, porque até então esses jogos que foram criados seriam somente para um mercado maior. Você ia a algum lugar e jogava lá. Finalmente essa tecnologia chega às casas, ao mercado doméstico. Em 78, em março de 78, a Nintendo lança o tal do game Othello. Seria um game arcade, não tem joystick, são 10 botões embutidos ali e você consegue jogar não muito bem, porque tem uma tela muito esquisita. Em 1979, a Nintendo of America é fundada e traz para Nova York, nos Estados Unidos, um novo conceito de videogames domésticos, trazendo também o departamento de jogos operados com moedas. O tal do fliperama que nós conhecemos até hoje. Existem alguns fliperamas espalhados por aí, operados com fichas e moedas. E finalmente em 1980 nós temos de fato o primeiro videogame da Nintendo, que é o Game & Watch, que é o primeiro videogame também portátil. Você tem a relação da Nintendo com os portáteis muito forte no mercado, desde a criação do Game & Watch,
E o Game Watch também teve ali alguns jogos bem importantes para o seu período, como os jogos criados pelo Shigeru Miyamoto, que é vivo até hoje, que ainda faz jogos incríveis, e ele tem a sua contribuição em diversos jogos, como por exemplo o jogo do Super Mario Run, que vai sair para iPhone e iPad, que foi anunciado por ele mesmo agora há umas 2 semanas atrás. Se vocês querem ver um pouco sobre esse jogo, eu vou deixar aqui um link na descrição. Também aqui na tela maior tem passando aí um trailer desse jogo, inclusive com o Shigeru Miyamoto falando que ele é muito engraçado até. Ele criou vários jogos e nesse período de 1980 ele criou Donkey Kong, tão querido por todos, e até hoje tá aí Donkey Kong rolando tanto nos portáteis quanto nos consoles de mesa. E nesse jogo tem um personagem emblemático da empresa que foi fundado ali, foi criado pelo Shigeru Miyamoto dentro do próprio jogo do Donkey Kong. Você tem esse personagem que apareceu aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no encerramento das Olimpíadas de 2016. It's me, Mario! Que, na verdade chamava Jumpman. Era um personagemzinho que tinha que salvar a sua amada, que era chamada de Pauline. E ela ficava presa, né, por um grande gorila, que seria o Donkey Kong. E os dois tinham essa relação de amigo e inimigo. E depois você vai descobrir, na verdade, o Donkey Kong que nós conhecemos, depois no Super Nintendo, e dali pra frente na saga do Donkey Kong, ele é como se fosse um neto daquele Donkey Kong que lutava contra o Jumpman. E o Jumpman, quando vem para os Estados Unidos, ele acaba tendo o nome adaptado para Mario. E aí, nós temos o surgimento também do Mario, feito pelo Shigeru Miyamoto. O Shigeru Miyamoto traz 2 personagens que são símbolos da Nintendo. Obviamente o Mario é símbolo de videogame para o mundo todo. Quando você mostra a cara do Mario, significa videogame para o mundo todo. Não tem outra explicação a não ser videogame. Donkey Kong até fica um pouquinho de lado ali, mas o Mario sempre foi emblemático, assim como o Sonic da SEGA, né? Somente 4 anos depois, você tem o surgimento do videogame oficial da Nintendo, o videogame de mesa, o videogame doméstico da Nintendo. É o NES, ou como é conhecido no Japão, o Famicom, o Family Computer. O computador da família, computador dedicado não somente para as crianças, mas também para a família toda. Você tem diversos jogos que foram desenvolvidos ali e que são referências da Nintendo até hoje, como Metroid, Donkey Kong, Super Mario Bros, com o surgimento do irmão Mario, né, do outro irmão do Mario, que é o Luigi. Você tem também o Legend of Zelda. Esse videogame foi muito bem aceito no mundo todo e no Brasil não chegou oficialmente. Infelizmente nós tivemos diversas cópias, diversos chamados Famiclones, né? Os clones do Famicom chegaram no Brasil de diversas maneiras, de diversos formatos. Até hoje nós temos, por exemplo, o Polystation, que foi vendido aí uns anos atrás, que na verdade é um Famiclone, não tinha nada de PlayStation a não ser a carcaça, mas eles aceitavam fitas do NES, né? Do Nintendo Electronic System. E você tem diversos jogos que são referências da Nintendo até hoje, como esses jogos que eu falei pra vocês. Personagens, então, nem se fala. Para comemorar os 100 anos de empresa, em 1989, a Nintendo lança o Game Boy. É um videogame com tela ainda monocromática, ainda só em preto, só você tem a tela vazada em preto. E você tem diversos jogos, inclusive o jogo mais vendido e mais jogado no mundo foi lançado para este videogame primeiro e depois ele foi copiado e clonado por diversas outras empresas em diversos outros videogames piratas e clones por aí, que é o Tetris. O Tetris originalmente foi lançado para o Game Boy da Nintendo, desenvolvido ainda para ela. Depois, várias outras empresas começaram a copiar, hoje você tem diversos tipos de Tetris, de diversas formas diferentes. Inclusive a Nintendo chegou a lançar um tal do Dr. Mario, que era um tipo de Tetris muito louco, nada a ver, mas você tinha ali o Game Boy lançado em 1989 para comemorar os 100 anos de empresa. Foi um baita sucesso, tanto que eles lançaram anos depois o Game Boy Color, que era uma versão do Game Boy só com tela colorida, com tela a cores, e aí você conseguia jogar os jogos do Game Boy, só que colorido dessa vez do Game Boy Color, beleza? E em 1990 e também em 1992 você tem finalmente o lançamento do Super Famicom no Japão e do Super Nintendo na Europa e no resto do Ocidente. Por que eles vão manter ainda os nomes diferentes? Eu não sei, mas por uma questão de marketing ele era conhecido como Famicom lá, então fica Super Famicom do lado e Super Nintendo do outro. Aí aqui no Brasil chama de Super Nintendo, mas em alguns lugares do mundo é Super NES, né, pra também fazer a comparação do que era o anterior, que era só NES, o Famicom, e agora virou Super. E ali você tem diversas continuações das sagas criadas lá no NES, e você tem também vários jogos que eram exclusivos do portátil vindo para o Super Nintendo. O Super Nintendo fez tanto sucesso no Brasil, mas tanto sucesso no Brasil, que tem pessoas hoje que compram o Super Nintendo ou fitas do Super Nintendo por dinheiros absurdos, por valores absurdos. Eu hoje ainda tenho o meu original do Super Mario World, que tá aqui pra vocês, ó. Essa ainda é a minha fita original, que veio junto com o videogame. Se você comprasse aqui no Brasil, você tinha a sorte de receber essa fita junto com o videogame, ou o azar de receber
uma fita clone, já que o dono da loja poderia abrir a caixa e tirar o videogame original e colocar uma clone, uma pirata ali no meio. O videogame também fez muito sucesso graças às fitas piratas, não tinha somente as fitas originais. Você tinha diversas e diversas fitas piratas de Super Nintendo. Óbvio que a pirataria não começou nos CDs, ela já vinha acontecendo também nas fitas dos cartuchos desses videogames. Você tinha diversas locadoras, você tem vários canais hoje que trabalham com esses jogos antigos, como a Sopra-Fitas do Guzang, vou deixar aqui o link na descrição. Você tem também o Fiasco, que também trabalha com isso, tem vários jogos antigos no canal dele, e você consegue jogar hoje em dia ainda em diversos simuladores e até mesmo no Virtual Console do Wii e do Wii U, beleza? Em 1997 a Nintendo lançou o Nintendo 64, que tinha o dobro da capacidade gráfica do Super Nintendo. Afinal, o Super Nintendo era um videogame de 32 bits e o 64 um videogame de 64 bits. E concorrer diretamente com o PlayStation 1, isso gerou um pouco de conflito no mercado. Afinal, o PlayStation, fabricado pela Sony, também japonesa, concorria diretamente com o 64 da Nintendo, que era japonesa e tinha uma tradição no mercado. A Nintendo perdeu espaço porque a mídia da Sony era mais barata, mais fácil de ser fabricada, até mesmo mais fácil de ser pirateada, mais barato de ser vendida no mercado. Então o videogame vendeu muito mais do que o 64. O 64 tinha fitas caríssimas e também tinham fitas até mesmo piratas muito caras. Mas nós tivemos diversos jogos para o 64 que fizeram muito sucesso, como Pokémon Stadium, Pokémon Snap, nós tivemos Super Mario 64, que é todo em 3D, também muito legal. Os primeiros jogos em 3D vão surgindo para o 64. Você tem ali entrada para quatro manetes, uma manete extremamente esquisita, que tem 3 pernas, muito doida, não dá para entender muito bem aquela manete. Primeira apresentação de uma alavanca analógica, com uma manete já cheia de botões, e é isso, vai ser implementado depois no PlayStation 1. PlayStation 1 de início não tinha aqueles analógicos, depois passa a ter por causa do sucesso dos analógicos da Nintendo. A Sony deu uma copiada em diversas coisas que a Nintendo foi criando ao longo do tempo. E lá, por volta dos anos 2000, mais precisamente no ano de 2001, são lançados 2 videogames extremamente importantes para alavancar o nome Nintendo. O primeiro não fez sucesso mesmo, foi um fracasso, tanto no seu design quanto de público e de jogos. E o outro foi um grande sucesso. Na verdade, como eu disse, a Nintendo sempre foi muito bem em seus jogos portáteis. Nós temos o lançamento do Game Boy Advance, que fez um sucesso muito bom para a Nintendo, continuando a saga do Game Boy e do Game Boy Color. E você tem o GameCube. Eu joguei GameCube uma vez, no original mesmo, GameCube. Hoje eu tenho o Wii, que tem adaptação para o GameCube, mas o GameCube original eu só cheguei a jogar uma vez. É um videogame quadradão, muito esquisito, tinha diversas cores para poder melhorar um pouco aquele visual horroroso dele. Mas é um videogame que tinha uma capacidade gráfica muito superior aos videogames da época. Mas era muito caro, era muito difícil de ter no Brasil. Eu não vi quase ninguém que tinha aquele videogame. Diversos jogos do GameCube, como o Zelda Wind Waker, tinha integração com o Game Boy Advance. Você podia ter alguns detalhes na tela do Game Boy Advance. Ele servia também como uma manete extra para o GameCube. O GameCube também tinha uma manete extremamente esquisita, muito louca, mas bem parecida com a manete do PlayStation, por exemplo, tá? E aí nesse momento surge também um outro concorrente, que é o Xbox, o primeiro da sua geração, ali antes do Xbox 360. Já em 2004 é lançado o Nintendo DS, anunciado o Nintendo DS, o Nintendo Dual Screen, Nintendo com 2 telas. Na verdade é o Nintendo portátil, que é a evolução do Nintendo Advance, né? O Game Boy Advance passa a ser o Nintendo DS, porque ele agora tem 2 telas. Ele na verdade é uma carteirinha fechada, você abre e tem 2 telas. Pra quem não viu, tá vendo aí agora na tela principal, é o Nintendo DS, que tem diversos jogos pra ele. Fez um baita sucesso, tanto que o próximo videogame de mesa da Nintendo só vai chegar em 2007, que é o Wii. E com o Wii, a Nintendo consegue repetir o sucesso que foi o Nintendinho e também consegue repetir o sucesso que era o Nintendo DS e depois o Nintendo 2DS, beleza? Nintendo 2DS é uma evolução do Nintendo DS, ainda não tem ali o 3D propriamente dito na tela, que hoje é muito conhecido pelo Nintendo 3DS. O Nintendo 3DS é aquele videogame da Nintendo que traz as 2 telas, muito parecido com o Nintendo DS ou com o Nintendo 2DS, mas ele traz 2 telas e uma delas é em 3D, uma é touch e outra 3D, você consegue enxergar em 3 dimensões sem precisar de óculos. Hoje você tem aí, em 2014, foi lançado o Wii U, que foi um fracasso de vendas absurdo, porque não teve o apoio das terceiras, das empresas terceirizadas, aquelas que fazem diversos jogos para aquela plataforma. O Nintendo Wii U só vende mesmo pelos jogos que a própria Nintendo faz. Óbvio,
que a qualidade gráfica do Nintendo Wii U é muito inferior à qualidade gráfica do PlayStation 3 e também do Xbox 360. Mas, se você pegar os jogos da própria Nintendo, você fica abismado com a qualidade da imagem dos jogos da própria Nintendo feitos para o videogame dela. Se você pegar alguns jogos thirds que foram feitos para ela, não tem a mesma qualidade se você comparar, por exemplo, o Watch Dogs da Ubisoft, ele do Wii U com o do 360, do Play 3 e do PC, o Wii U sempre vai acabar perdendo porque a capacidade gráfica dele é bem menor. E dizem que o NX será bem melhor, então eu espero que depois de 127 anos a Nintendo finalmente acerte de novo no videogame e traga pra gente algo tão especial e tão memorável quanto foi o Super Nintendo, o Nintendinho ou seus videogames portáteis, como é hoje o 3DS, que é um dos videogames mais vendidos do mundo, perdendo apenas para o PlayStation 2 lá da Sony, que foi lançado há muito tempo atrás. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Eu falei pra caramba, mas é um vídeo em homenagem à Nintendo que traz tanta recordação, tanta nostalgia pra gente, principalmente quem gosta de história, quem jogou, quem passou pelos anos 90, anos 80, quem jogou bastante 3DS, DS e por aí vai, quem jogou bastante emulador também vai lembrar muito bem desse jogo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe nas redes sociais, aqui embaixo na descrição tem todas as nossas redes sociais e aqui também tem nossas redes sociais do meu lado aqui, ó. Clique no botão de se inscrever, não se esqueça de se inscrever no canal, vou deixar aqui na tela principal, ó, clica no botão de se inscrever e depois clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Essa semana tem mais um outro vídeo, eu vou deixar aqui também o nosso vídeo anterior para você assistir e não se esqueça, essa semana tem mais um vídeo, no dia 23 de setembro, no dia do aniversário da Nintendo, sai um outro vídeo especial sobre filmes, também sobre um outro personagem dessa vez, que nasceu também no dia 23 de setembro. Eu espero vocês no próximo vídeo, valeu, falou!